eu entendi muito sobre o propósito da dor. Cara, toda dor tem um propósito. A gente pode até sofrer com a dor, porque o ser humano às vezes não está preparado, não está treinado para lidar com a dor. Eu entendo, eu não julgo. Mas só que toda dor tem um propósito. E quanto mais você foi bombardeado por dores na vida, mais chances Deus te deu para se levantar na verdade. Porque as pessoas só escutam quem venceu muitas dores. Ninguém escuta o filhinho de papai que só viveu na boa. Para pensar nisso. Todo mundo quer saber das tuas superações. Você venceu o que na vida? Sim. A tua autoridade vem pelas dores que você venceu. Sim. Então, a gente pode até interpretar como sofrimento, mas o que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Toda dor é um treinamento para você poder virar autoridade em alguma coisa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando você conhece a Bíblia, fica relativamente fácil você lidar com isso aqui. Rapaz, se tem uma coisa que derruba o ser humano, orgulho, altivez, vamos botar aqui prepotência, não é bem isso, mas tem um sinônimo disso. Então, quando você acha que o que está acontecendo é por causa de você, tanta gente fala melhor do que eu, tanta gente é mais bonito que eu, tanta gente tem mais formação acadêmica que eu, quanta gente treinou mais do que eu vou achar que o sucesso que está acontecendo é por causa de mim? Cara, 7 anos atrás eu não sabia o que eu ia comer, pô. Eu repeti 2 vezes na escola, eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Por eu saber exatamente de onde Deus me tirou, eu nunca na minha vida achei isso está acontecendo por causa de mim. Tá bom. Até porque eu sei que Deus não divide a glória dele com ninguém, cara. O dia que eu achar que tudo que está acontecendo na minha vida, Joel, é a graça de Deus. Fiz minha parte, me preparei, ando com pessoas melhores que eu, leio pra caramba. Claro que eu faço a minha parte. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se você só tiver fé e não tiver obras, ou seja, não tiver atitude, vai ficar a mesma coisa. Cara, tá tudo escrito. É só seguir. Então, faço minha parte. Mas se eu fizesse a minha parte sem essa bênção divina, também não aconteceria. Quanta gente é esforçada, cara. Exato, cara. Quanta gente é disciplinada, Exato. mano. Quanta gente faz tudo certo e não vira nada na vida da pessoa. Exato. Você tá 30 anos levando o trabalho a sério, sendo fiel no trabalho, sendo leal ao patrão, nada acontece na vida dela. Exato. Tem que ter essa bênção divina. Faz a sua parte com a bênção divina. Então, eu, por exemplo, toda pessoa, a palavra que eu mais escuto na internet, presencialmente, em termos de elogio, é você transformou a minha vida. Toda vez que eu escuto isso, eu falo, Deus seja louvado. Porque eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém, cara. Eu sou literalmente um mensageiro. Mas só que princípios valem mais do que sentimentos. Então não é porque você não gosta do teu pai porque ele te abandonou, da tua mãe que falhou contigo, que minha mãe é narcisista, não sei o quê. Não é por causa disso que você vai desrespeitar. Porque honrar pai e mãe, por exemplo, não é se você gosta do teu pai ou da tua mãe. É honrar como princípio. É por isso que muitos casais se separam. Porque eles acham que o amor é apenas um sentimento. E, biblicamente, o amor não é só um sentimento, ele é um mandamento. Então, mesmo no dia, eu tenho 18 anos, que eu vou fazer 18 anos de casal com a gente, mesmo no dia que a gente não estava se amando, porque em 18 anos muita coisa acontece que você fica sem amar um tempo, a gente continuou guardando o mandamento, mais do que um sentimento. Então, princípios valem mais do que sentimentos. Quem seguia por sentimento acaba quebrando um monte de princípio. Exato. E aí vive a vida com o resultado que tem hoje. Decide baseado no que sente e não baseado naquilo que se comprometeu. Por quê? Porque as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Boa. Então você, numa emoção passageira, tipo, eu tô com ódio do meu marido porque ele fez isso. Você toma uma decisão tipo, vai embora. Que daqui a 2 dias o ódio vai diminuir, a raiva vai passar. Você fala, não devia ter feito isso, mas ele já foi e já está com outra pessoa. Entendi. Então, emoções são passageiras, decisões são permanentes. Você não pode tomar decisões quando está dominado por uma emoção. Tem 3 caminhos, ou 4, para quem acredita em Deus, para quem está começando a reconhecer a inteligência espiritual na sua vida. Primeiro caminho, convivência. Impossível você conviver com uma pessoa que tem controle emocional e não começar a absorver isso. Perfeito. Então, eu era um cara muito descontrolado emocionalmente, na minha vida toda. Só que nos últimos 10 anos eu comecei a conviver com gente que é mestre das emoções. Comecei a conviver com muitas pessoas que eu fui só na modelagem, na convivência. Eu falei, eita, e o cara nunca fala alto. Caramba, esse cara aqui perturbou ele e ele manteve a postura. Então tem que manter a postura? Não é para revidar? Entendeu? A convivência te ensina muito. Segunda experiência. Você sabe muito bem, e por experiência, ou porque você passou ou viu alguém passar, que se você botar sua mão num fio desencapado vai te dar um choque. Sim. Mas uma criancinha de 2 anos ainda não sabe disso. Por isso que você fala, não coloca a mão, ele fica tentando colocar a mão na tomada. Sim. Então, o que nós temos que pensar? A experiência, que é passar por algo e aprender com ela, porque se você só passou e não aprendeu, não é experiência. Opa, peraí.
Então fala de novo. Experiência é quando você passa por algo e aprende com aquilo, virou experiência. Se você não aprendeu, porque tem muita gente que fica 10 anos no mesmo problema, não aprende. Não é experiência, é só problema acumulado. Boa, esse é um bom conceito. Entendeu? Então a experiência, ela começa a partir do momento em que você aprende. É por isso que a experiência que gera maturidade não tem a ver com a idade. Tem a ver com as batalhas vencidas na vida. Tem gente de 50 anos de idade física que tem 20 anos de idade emocional. Porque nunca acumulou experiência, só acumulou problemas, só acumulou vivências, mas não experiências. Porque a experiência tem que vencer. Então, você pode aprender... Convivência, experiência... Convivência, experiência, leitura. Isso é menor do... Cara, a leitura é excepcional. É excepcional. Porque você aprende com a vida dos outros. Você aprende através da dor dos outros. Você leva a sua mente para um mundo que está sendo criado pelas palavras. A leitura, ela não tem explicação. Qualquer pessoa que quer vencer na vida precisa se dedicar na leitura. Eu defendo mais a leitura do que a formação escolar em si. Né? Porque eu vi muita gente que tem quinta série só, cara, e venceu na vida. Mas ele nunca deixou de ler. Sim. Ele tem só quinta série. Nunca chegou nem no segundo grau. Conheço vários. Estou falando de bilionários da Forbes. Estou falando de gente que venceu mesmo na vida. E que ele não tem educação formal. Mas leitura eles tiveram que passar porque é um acurtamento de experiências. Um acurtamento de vivência. Você consegue encurtar. Encurtamento seria a palavra certa. Né? É um encurtamento de experiências trazendo resultado mais rápido. E eu diria como quarto, isso é para quem acredita, é você ter uma intimidade com Deus que Ele mesmo começa a te falar. Você sabe que você está fazendo não é certo. A gente chama, na linguagem dos crentes, a gente chama isso de Espírito Santo. O Espírito Santo ele te incomoda. A gente sempre fala isso. Você está aqui, eu estou começando a ficar com raiva de alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, calma. Como que diferencia? É uma voz interior. Como é que diferencia, Brunet? Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha própria cabeça? Tem várias formas. Primeira, e que é o maior filtro que existe, é a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito. Por exemplo, o tempo todo a Bíblia está defendendo você proteger tua casa e tua família. Então, se vem uma voz falando assim, Joel, deixa a tua casa, mano. Tenta uma coisa nova ali. Aí você fala, será que é Deus falando comigo? Não tem como. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, diz a Bíblia. Cara, tem tanto assunto que emenda no outro, por exemplo. Para que a gente vai correr atrás de tanto dinheiro se depois de um certo dinheiro, eu sei disso porque eu estou entrevistando para o meu livro novo, os 10 maiores bilionários do país. Bi? E... Qual é o nome do livro? Ou vai ser? Ainda não tem um nome, mas vai ser sobre princípios milenários. Vai ser sobre alguns princípios bíblicos que qualquer pessoa, independentemente de religião ou sendo ateu, praticou para chegar onde chegou. E por surpresa... Que livraço, cara! E para surpresa nossa, nós temos homens que não são religiosos, que não acreditam em Deus na lista Forbes, e eles cumpriram vários princípios bíblicos para chegarem lá, alguns sem perceber, sem saber que era um princípio bíblico. Então já entrevistei os maiores, aí faltam 2 ou 3, mas a maioria já sentei, e sentei por 4 horas, por 5 horas, não é sentar 10 minutinhos não. Sim. Sentar por horas, assim, para conversar e para entender a mente do cara, de tudo que ele fez, o que está na Bíblia. E uma coisa que eu percebi é que tudo que dá certo na ciência, nos negócios, estava na Bíblia. Tudo. Tudo que dá certo na ciência, nos negócios, está na Bíblia. Esses bilionários que têm princípios bíblicos, mesmo sendo ateus, eles tinham consciência disso no que você entrevistou? Alguns, outros não. Por exemplo, a verdade é um princípio inegociável na Bíblia. Beleza. Tem empresário que não tinha consciência que isso era um mandamento, um princípio inegociável e falou assim, cara, eu nunca menti para nenhum sócio, nunca menti para ninguém que era importante para mim por um motivo. Porque eu queria durar muito e eu sabia que se eu mentisse um dia eu ia ser pego. Entendi. Eu escutei isso de um deles, anotei. Então tá aqui, ó. Cara, não é religioso, não é nada, mas ele não só não mente para os outros, não quer dizer que ele nunca mentiu para ninguém. Quer dizer que nos negócios, nas coisas importantes, ele nunca mentiu. E o que ele recebeu de volta, cara? Ele também nunca passou por uma traição mentirosa. Porque a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Em vida? Você acha que as pessoas pagam as coisas aqui? Claro. Fez aqui, paga aqui? Claro, sem dúvida.
Só que a maioria das coisas que as pessoas escolhem você não sabe, aí você acha que ela não recebeu. E também não vem na medida que você quer. Nós somos muito vingativos, Deus é diferente. Deus é misericordioso. Então o cara te fez mal, você quer que Deus mate ele. Deus às vezes não vai matar ele. Vai fazer algo que o cara perceba que está colhendo aquilo, você mesmo nem sabe o que aconteceu, mas Deus não erra. Ele não sabe errar.